Vai fazer quase 8 meses que eu estou tentando voltar para minha dieta. E eu falhei e falhei durante esses meses muitas e muitas vezes. E o pior aconteceu, eu engordei 8 quilos nesse processo de tentativa para emagrecer. E não foi por falta de saber o que fazer não, viu? Porque eu saí dos 100 quilos, cheguei a pesar 71 quilos e acabei engordando no meio do processo. O principal problema foi não saber dizer não. Eu vivia arrumando desculpas para mim não acabar fazendo a dieta. Às vezes era preguiça mesmo, ficava naquele pensamento, depois eu faço, agora eu vou comer isso, depois eu como direito, ou aquela famosa procrastinação, sabe? Amanhã eu faço, segunda eu começo, depois eu faço e acabou dando todo esse problema. Eu ainda não estou pronta para desistir e hoje a gente vai bater aí um bate-papo. Oi, eu sou a Poli Cruz e vamos direto para o que interessa, que é o tema principal do vídeo de hoje. Como eu falei lá no início do vídeo, eu cheguei a pesar 100 quilos e eu consegui perder quase 30 quilos que eu cheguei a pesar até, eu acho que final do ano passado eu tava pesando até final de outubro do ano passado eu tava pesando 71 quilos. Como eu dei ali aquela breve introdução, nesse meio tempo eu acabei engordando, então eu tô pesando hoje 78 quilos. 78, 79 quilos, quase 80 quilos. E eu tô falando isso porque não é o meu caso não conseguir ou não saber como emagrecer. Eu acabei dentro aqui desses quase 2 anos que eu tô tentando emagrecer, eu acabei estudando, entendendo o suficiente pra mim conseguir perder aí quase 30 quilos. E eu acho que eu não falei, eu tenho a meta de atingir o meu peso ideal, que é 60 quilos. Então falta em torno aí de 18 quilos. Ainda é bastante, mas não é lá o perto dos 100 quilos que eu tava lá nos anos anteriores. Então ainda eu tenho jeito, eu espero. E durante esses 8 meses eu tava aqui refletindo, inclusive meus últimos vídeos aqui que eu acabei postando, que não foram muitos, foi mais sobre isso, sobre uma reflexão mesmo do porquê que isso tá acontecendo comigo. Não adianta eu vir aqui na internet e só mostrar, eu tô perdendo muito peso, é muito fácil perder peso, porque a realidade não é assim. Eu comecei, eu acho que em 2020, final de, meio de julho de 2023. Eu acho que é isso mesmo. Com 100 quilos, nos primeiros 30 dias eu tinha perdido 13 quilos. Eu acho que depois de 45 dias eu tinha perdido 15 quilos. Inclusive tem vídeo no canal sobre essas duas situações. Tá aqui na descrição pra você ver. E eu tava muito feliz, muito animada, porque eu tava nessa, sabe, de perdendo aí de 2 a 3 quilos por semana. Mas, o que eu tenho aqui pra pensar junto com você? Nesse meio tempo de 2023 até e o ano todo de 2024, que eu acabei perdendo aí quase 30 quilos, eu acho que eu perdi 31 quilos, eu acho que foi isso. Tá aqui o número certo, que agora eu não vou fazer conta. Eu estava super alinhada com o meu processo de emagrecimento, então eu tava comendo direitinho, eu tava fazendo atividades físicas acho que de 6 a 7 vezes na semana. Nos primeiros 6 meses comecei a perder peso, que eu perdi muito peso. Eu fazia atividade física de manhã e fazia uma caminhada ou uma esteira à noite. Eu tenho esteira, tenho bicicleta. Não faço academia, mas eu faço musculação com pezinhos aqui em casa mesmo. Então eu era muito alinhada com o meu emagrecimento. Eu fazia o meu treino certinho em casa, eu não falhava de manhã e à noite. Conseguia me alimentar corretamente, assim, sabe, alinhadinho ali dentro do meu plano alimentar. Eu conseguia bater minha meta de água, apesar de eu não ser muito chegada à carne, eu me esforçava para bater minha meta de proteína e eu tomava ali certinho meu whey, fazia ali o contraponto com proteína vegetal. Se você não sabe a diferença de proteína animal ou vegetal, tá aqui na descrição para você ver também. Eu fiz vídeo sobre isso. Eu nunca fui uma pessoa
pessoa de gostar de comer fora de casa, porque eu sou meio sensível para comer, sabe? Dependendo do lugar que eu como, eu passava mal. Era um saco isso. Então eu evitava muito já comer fora e quando eu comecei a nessa dieta, praticamente não comia fora mesmo, só comia em casa, preparava todas as minhas refeições. Uma coisa aqui que eu já falei várias vezes, que eu sempre fui preguiçosa para cozinhar, eu sempre optava por fazer a comida mais rápida, que é o macarrão, um nuggets, salsicha, coisas que vão para air fry, que era muito mais rápido de fazer. Eu não comia fora, mas também não me alimentava muito bem, mas depois que eu comecei a dieta, eu mudei isso. Eu fazia todas as minhas refeições, fazia o meu almoço, cheguei a um tempo a fazer marmita, tudo certinho para mim, emagrecer, e eu acabei tendo, tô com dor aqui nas pernas, porque como eu voltei pra dieta, tô fazendo atividade física, minhas pernas estão todas doloridas, meu braço, mas isso é um bom resultado, né? Quer dizer que tá funcionando. Comecei a cozinhar de forma regrada, como eu falei, eu fazia ali o meu planejamento alimentar e seguia ele à risca durante a semana. Eu tava tendo bons resultados, então se você parar pra olhar o meu canal ali nos primeiros vídeos, eu não tenho muitos vídeos não, em torno aí de 50, 60 vídeos, que eu preciso melhorar isso, começar a postar certinho. As dicas que eu trago são relacionadas a esse tempo que eu estava conseguindo fazer tudo certinho, mas mal eu sabia que ia chegar outubro de 2024 e eu ia começar a falhar, não por vontade própria, e sim, como eu falei, porque eu não consigo dizer não, que era uma coisa que eu fazia com muita facilidade lá atrás, quando eu tava alinhadinha com o meu emagrecimento. Comecei a ter essa dificuldade em dizer não para coisas gostosas que eu queria comer, um bolo, um chips, uma pizza. Então eu comecei a ter essa dificuldade e foi aí que eu percebi que eu tava tendo essa vontade exagerada de comer, e foi aí que tudo começou a desandar. Eu não conseguir dizer não foi um grande problema, porque algo que está relacionado a isso, e eu percebo, sei disso, mas tem hora que parece que a minha mente apaga isso e eu acabo esquecendo, que é essa dificuldade de dizer não. Tá muito relacionado ao que eu tô passando, às emoções que eu tô sentindo em um determinado momento, um determinado período dali do que eu tô vivendo naquele momento da minha vida. Era um momento que eu não tava legal, tava acontecendo algumas coisas aí, e eu tô desempregada, então isso acaba deixando a gente mais chateada, mais triste, não é mesmo? E eu acabei voltando a descontar isso na comida, e foi assim, sem perceber. Eu voltei a comer, não vou dizer que foi igual a antes de quando eu comecei lá atrás com 100 quilos, mas eu voltei a comer muitas coisas que não estavam fazendo falta na minha vida. Por exemplo, açúcar, que eu tomava suco, chá, café, tudo amargo, porque eu não gosto de adoçante, então eu acabava tomando tudo amargo mesmo. Tô diminuindo aos poucos novamente, mas eu vou chegar lá. Voltei a consumir muitos alimentos industrializados, como chips, sabe, esses alimentos assim, comer coxinha, sabe, essas coisas assim, essas guloseimas que a gente gosta, comer paçoca, comer essas coisas gostosas que a gente gosta, que não é proibido comer, mas tem que diminuir bastante, porque além de não trazer nenhum valor nutricional, não ser uma coisa boa para a saúde, atrapalha sim o processo de emagrecimento, e eu acabei deixando à vontade controlar esses momentos, e eu acabei tendo esse reganho de peso, infelizmente. Outra coisa muito chata foi que eu abandonei praticamente os meus treinos, eu não treinava mais, eu fiquei, eu acho que 6, 7 meses, eu acho que durante 8 meses, se eu treinava era muito esporadicamente, muito pouco. Teve uma hora que eu abandonei de vez. Você fazer atividades físicas acelere muito o processo de emagrecimento, além de trazer saúde, bem-estar, dar mais ânimo pro meu dia a dia, pelo menos isso comigo funcionava muito. Hoje eu fiz o meu treino e eu tô me sentindo muito bem, então é uma sensação boa que eu acabei não levando em consideração, e eu deixei, como eu falei, a preguiça me dominar e ficar nessa de procrastinar. Amanhã eu faço,
faço e o amanhã nunca chega. Basicamente aqui eu cheguei à conclusão que o desânimo, a falta de motivação, a preguiça, a procrastinação, o depois eu faço, não ter rotina principalmente, eu acabei abandonando a minha rotina de emagrecimento, porque é importante ter uma rotina de emagrecer. Quando eu falo rotina é beber água, seguir o seu plano alimentar, fazer o seu treino, tudo que envolve o emagrecer. Eu abandonei tudo, eu voltei a estaca zero. Eu vou falar aqui que eu voltei para o meu antigo eu. Quando eu falo meu antigo eu, é aquele eu sedentário, aquele eu que não pensava para comer, comia qualquer coisa, aquele eu do não estou afim de fazer isso, mesmo sendo bom para mim, eu não vou fazer. Mas calma que isso é diferente do saber dizer não. O saber dizer não aqui, eu falo especificamente para coisas que você sabe que vão atrapalhar o seu processo de emagrecimento e não vai ser bom para você. Deu para entender? Eu não estou falando de você ter preguiça e procrastinar porque uma coisa dá trabalho e aquilo vai ser bom para você e você não quer fazer, que foi o caso que eu fiz. Então eu tinha que saber dizer não, eu não quero fazer isso, não tô feliz, não estou afim de fazer o meu treino, mas eu vou fazer porque isso vai ser bom para mim. Eu estou afim de comer aqui chips todos os dias, mas eu não vou comer porque isso vai atrapalhar o meu processo de emagrecimento, além de não ser bom para minha saúde. A gente tem que saber separar muito bem isso de saber dizer não, porque é uma das principais coisas que eu trabalhei lá no início comigo. Eu tava afiadinha, mas eu me perdi, e eu sugiro que você que tá iniciando aí seu processo de emagrecimento já trabalhe esse não, saber dizer não diariamente na sua vida. Como eu falei aqui, é importante você saber dizer não para muitas coisas que não vão ser legais para você no seu processo de emagrecimento, e você vai ter que saber dizer não também para muitas coisas que pessoas que vão aparecer aí na sua vida, que já estão na sua vida, vão querer atrapalhar você a perder peso, porque a gente acaba enfrentando esses dois lados assim. O lado onde você luta com você mesmo, onde eu luto comigo mesmo o tempo todo para me mudar os meus hábitos alimentares, mudar a minha rotina, ser uma pessoa melhor, crescer a cada dia, ser uma pessoa que se movimenta, que faz os seus treinos, que come direitinho. Isso acaba incomodando muitas vezes as pessoas que convivem com você à sua volta, porque elas estão acostumadas com você daquele jeitinho ali. Sei lá, não sei com quantos quilos você tá pesando aí. Elas estão acostumadas com daquele jeito ali. Você pesando ali, sei lá quantos quilos você tá pesando. Uma pessoa sedentária, uma pessoa que fica ali na dela, que não promove mudança na vida. Quando você começa a mudar, algumas pessoas vão se incomodar com isso. Pode ser aí alguém da sua casa, um parente ou um amigo, alguém aí que você conhece do seu trabalho. Começa a ver a sua mudança ali, porque você vai começar a apresentar ali, né, emagrecimento, a pessoa já vai ficar meio incomodada. Então a gente tem que lutar muito contra isso. O saber dizer não para coisas que vão atrapalhar o seu emagrecimento, o saber dizer não, o saber dizer não para você mesmo, para coisas que podem atrapalhar o seu processo de emagrecimento, e principalmente dar limites e saber dizer não para as pessoas não quer que você mude. E é uma coisa que eu acho que os dois são muito difíceis de lidar. Eu mesma lembro que quando eu cheguei, eu tinha entrado de férias em julho foi, 2023, e eu perdi, lembro que eu falei 13 quilos, e eu tava muito feliz, porque uma pessoa que pesa 100 quilos, gente, eu era muito assim, eu acho que eu tava vestindo 50, então já tinha até diminuído uns 2 números aí da minha calça. Quando eu cheguei no meu trabalho, por exemplo, 13 quilos para quem era muito gordo, que era o meu caso, fazem muita diferença. O povo super falando, nossa, que legal, você emagreceu, olha que legal. Alguns falam, o que você fez? Eu também preciso emagrecer. Mas teve uma pessoa que ficou super incomodada, até briguei nesse dia, babado, foi babado esse dia aí que eu cheguei. Até briguei esse dia com essa pessoa, porque ela ficou, como eu tava muito feliz mesmo, porque perder peso não é fácil. E quando você perde, eu não sei, eu fico muito feliz, muito assim, pensando, nossa, eu tô conseguindo vencer essa batalha da obesidade. Então eu ficava muito orgulhosa, muito feliz. E essa pessoa começou nesse dia a fazer de tudo pra me deixar
infeliz e era nítido isso, sabe? Implicava aonde eu guardava a minha marmita, implicava aonde eu tava indo, deixando de ir. Até que eu sou meio enfesada já peguei essa pessoa na chincha e falei umas verdades pra ela. Ela falou umas verdades pra mim e eu voltei e falei umas verdades. Daí ela até depois viu que o bicho pegou, que eu não sou boba, né? Veio pedir desculpa pra mim. Que desculpa pra ela? Ah, folgada. Desculpa nada. Tem que botar, tem hora, essas pessoas no lugar delas mesmo, porque você não pode deixar essas pessoas que ficam querendo que você não mude, que você não emagreça, que você não seja uma pessoa melhor, fica ali desanimando, atazanando as suas ideias, atrapalhando você, sabe? Tem que colocar pra lá essas pessoas, colocar elas no lugar delas mesmo. E se for pra discutir, que discuta. Não discute não, que é feio. Mas eu discuti na época. Terrível, gente. Mas voltando aqui, esse foi o impacto maior que eu percebi, que o principal ponto foi não me dar limites, não me colocar regras do que eu posso comer, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu não posso deixar de fazer, o que eu tenho obrigação de comer para me perder peso. Eu comecei a maquinar aqui formas para mim voltar a perder peso, porque eu não tava conseguindo. Eu começava ali de manhã, tomava meu café da manhã direitinho, fazia ali meu treino, no almoço eu já tinha esquecido, tava comendo aí o que aparecesse pela frente. No dia seguinte eu não fazia mais nada. Então eu precisava me resgatar para mim poder voltar a perder peso. Só que nesse processo, o que eu percebi? Que eu comecei a ficar muito estressada, muito bitolada, essa palavra, ficar muito ali, eu preciso emagrecer de qualquer jeito, eu tenho que fazer de tudo pra mim emagrecer, e não sei o que, e não sei o que, sabe? Eu comecei a ficar nesse desespero enorme, e isso também me atrapalhou, porque se você fica estressada, nervosa, ansiosa, eu acho que é essa palavra, fica nessa ansiedade desesperada pra emagrecer, parece que o corpo não obedece, a sua mente não obedece e tudo começou a desandar e sair do lugar. Daí o que foi que eu resolvi fazer? Dar muitos e muitos passos para trás. Dei aí um tempo de 1, 2 semanas, porque eu já não tava mesmo fazendo emagrecer, 1 quilo a mais, 1 quilo a menos, paciência. Dei um tempo, relaxei a minha mente, esqueci sobre isso, sobre emagrecer, até que eu comecei a trazer aí vídeos que eu coloquei até o momento, o nome de Relatando, que eu comecei a falar, discutir sobre essa dificuldade de emagrecer. Inclusive tá aqui no cards pra você assistir a playlist completa. Eu acho que esse aqui, eu não sei se é o 4º ou 5º vídeo dessa playlist, tá bom? Mas voltando aqui. Então eu me dei esse tempo, reestruturei a minha mente. E sabe o que aconteceu? Nessas duas semanas, eu acho que nessas 2 semanas agora, a gente tá em agosto. Isso foi finalzinho de julho, tá? Julho para agosto. Eu relaxei, parei de me preocupar. E meio que eu percebi agora, essa semana, que eu resolvi pesar, porque eu parei até de pesar. Eu perdi quase 2 quilos. Acredita nisso? Eu perdi quase 2 quilos. Eu tava me achando mais fina mesmo, mas eu achei que era impressão da minha cabeça, sabe? Eu falei, o quê? Eu perdi 2 quilos? Mas eu não tô fazendo dieta. Mas daí, a importância da reflexão. Eu voltei e fui pensar, o que aconteceu nessas 2 semanas? Eu fiz sim um dia ou outro aí de atividade física, meu treininho aí, mas não foi uma coisa assim, uau, sabe? Foi ali esporádico, mas eu percebi que como eu tava nessa de controlar essa ansiedade, essa agitação interna que eu tava sentindo sobre emagrecer, meio que eu acho que essa vontade desesperada de comer, eu percebi que eu não tava comendo desesperada, sabe? Eu tava ali tomando meu café certinho, comendo meu pão com ovo, tomando ali sim o meu chá com açúcar, mas assim um copo só de, porque eu tenho ali o meu copo verde de 400 ml, eu acho. Coloco ali o açúcar, como e depois eu ia bebendo água no decorrer do dia, normal. Comi o meu almoço ali normal, um prato normal com salada, com tudo. Depois eu tomava o meu café da tarde e ia dormir. E eu percebi também que eu não tava naquela ansiedade, naquela vontade de comer doce, que era uma coisa que eu tava demais lá atrás. Eu tinha que comer sempre um doce depois do almoço, então eu comia paçoca, eu comia, sei lá, bananinha. Eu falo isso porque eu sou intolerante à lactose, me dá uma enxaqueca horrível de vários dias, então eu resolvi excluir o leite da minha vida, então eu não tomo nem com, eu não tomo nem sem lactose, muito menos com lactose.
lactose, então eu tomo leite vegetal, leite de coco, leite de soja, leite de amêndoa. Então eu excluí mesmo da minha vida. Então quando eu vou comer doce, chocolate não entra porque tem leite, tudo que tem leite não entra. Então eu como aí paçoca, doce de abóbora, bananinha, esses doces que não tem leite, sabe? E como sempre, eu tô divagando, mas voltando. E eu percebi isso, que meio que aquela vontade desesperada de comer passou. Até agora, pelo menos, passou. E eu tava comendo de 3 a 4 refeições por dia, sem ser de forma exagerada. Tava aí fazendo uma caminhadinha, um treino, e eu praticamente emagreci 2 quilos. Tô em choque. Daí isso até me deu uma animada. E essa semana eu resolvi fazer o quê? Não voltar com tudo, porque eu sei que eu não vou conseguir. Eu resolvi lidar com a situação da seguinte forma: zerar, esquecer tudo que eu fiz anteriormente e iniciar o meu processo de emagrecimento do zero, como se eu estivesse começando o meu primeiro dia hoje. Então eu vou fazer tudo com calma. O que eu vou começar a fazer? Vou começar a ir fazer o meu treino devagar até eu pegar o ritmo novamente. Vou resgatar a minha alimentação saudável. Vou retirar o açúcar aos poucos da minha vida de novo. Vou fazer aí tudo que eu fiz, que eu sei que deu certo lá atrás, que na época quando eu comecei eu fiz tudo muito aos poucos para mim acostumar. E eu resolvi fazer isso. E até agora tem dado certo, porque quando a gente começa aos poucos, você não muda radicalmente, então você consegue ir levando isso sem sofrer até acostumar. E é assim que eu tô voltando pro meu processo de emagrecimento. É bombom, ok, veio vegetal, bombom. E é isso que eu quero vir aqui falar pra você, que emagrecer não sai como planejado, não é uma receita certa. O que dá certo pra mim muitas vezes não dá certo pra outra pessoa e vice-versa. É preciso encontrar caminhos que vai ser bom pra você, e eu tô aqui encontrando o meu caminho pra mim conseguir atingir a minha meta de 60 quilos. E muitas vezes você apenas relaxar, curtir um momento e não se cobrar e não ter preguiça, parar de procrastinar e recomeçar quantas vezes forem necessário, é o que vai fazer a diferença pra você finalmente perder peso. É o que tá fazendo diferença pra mim. Eu tô até mais feliz olhando aqui na câmera, dá pra ver que o meu rosto tá bem mais fininho, por quase 2 quilos, né? É bastante coisa. Então eu tô muito feliz de estar conseguindo voltar a emagrecer e eu espero continuar nesse processo. Como eu sempre falo aqui, eu sou muito ruim de gravar vlog, mas eu vou tentar gravar ainda essa semana vlog pra mostrar tudo que eu tô fazendo nesse meio tempo pra resgatar a minha dieta e voltar aí a entrar no shape, tá bom? E eu vou ficando por aqui, vou deixar aqui outro vídeo pra você continuar aqui comigo relacionado ao tema que nós estamos conversando hoje. Então até a próxima, tchau!